Bom, gente, vamos abordar então algumas entidades específicas associadas à má absorção intestinal. Começando por aquela que é a mais importante de todas, a doença celíaca. Eu tenho certeza que todos já ouviram falar que a doença celíaca é uma forma de intolerância ao glúten, mas muitos certamente não compreenderam o que isso significa. Então, o glúten, ele nada mais é do que uma mistura de proteínas presente no endosperma das sementes dos cereais. Para quem não lembra lá das aulas de biologia do colégio, o endosperma é a parte da semente, do ovo da planta, que contém material nutritivo que vai servir ao embrião nas suas fases de desenvolvimento inicial. Antes da plantinha criar raízes para obter os seus nutrientes, ela vai comer o endosperma da semente, ok? E esse endosperma contém uma fração lipídica, uma fração proteica e uma fração glicídica. A fração proteica é chamada de glúten, é uma mistura de diversas proteínas que vai fornecer aminoácidos para o embrião da planta. E os cereais, para quem não sabe, são representados principalmente pelo trigo, pelo centeio, pela aveia, pela cevada, ok? Esses alimentos maravilhosos que a gente tem na nossa mesa todos os dias. Então, o paciente que tem doença celíaca, ele tem uma enteropatia que leva à má absorção intestinal em função da exposição a proteínas do glúten, principalmente a uma proteína em particular que é chamada gliadina. De todas as proteínas que contêm o glúten, a gliadina representa a fração tóxica que causa a doença celíaca. Como que a gliadina faz isso? Imagine que isso aqui é a molécula de gliadina. Você ingeriu o cereal, a semente do cereal, digeriu o endosperma, liberando a fração tóxica, a fração gliadina, e a gliadina, dentro do tubo digestivo, ela encontra a transglutaminase tecidual. É uma enzima que está presente lá nas células da parede do intestino delgado. Algumas pessoas geneticamente predispostas apresentam esse fenômeno aqui, ó. A gliadina se combina à transglutaminase tecidual, formando um apteno, um neoantígeno, um epítopo, uma estrutura molecular que vai ser reconhecida por essas pessoas geneticamente predispostas, desencadeando uma resposta autoimune, ok? Então, indivíduos geneticamente predispostos à doença celíaca, ao entrarem em contato com o glúten, digerirem o glúten, liberam a gliadina e formam um neoantígeno na parede do tubo digestivo, desencadeando uma resposta autoimune. Essa resposta autoimune ela é caracterizada por uma infiltração de linfócitos T na mucosa, ok? O braço celular da imunidade, e ela é caracterizada pela síntese de alguns autoanticorpos específicos. Na realidade, a gente não sabe se esses autoanticorpos são diretamente patogênicos ou se eles são apenas o resultado de um processo patogênico. A gente não sabe se o autoanticorpo causa diretamente a doença ou se ele é apenas uma consequência da lesão intestinal que já se desenvolveu. São 3 os principais autoanticorpos que aparecem nos portadores de doença celíaca: o antigliadina, o antiendomísio e o antitransglutaminase tecidual. E o interessante é que, na maioria das vezes, esses autoanticorpos são imunoglobulinas da classe IgA, o que faz todo sentido, porque o sistema celular da imunidade, a imunidade celular presente na mucosa do tubo digestivo, ela é especializada na produção de IgA secretória. A IgA secretória é a forma dimérica da IgA que fica ali na mucosa, na superfície da mucosa. Mas essas células também conseguem produzir a IgA monomérica, que cai na circulação sanguínea e aparece aí nos exames do paciente. Então, a presença desses autoanticorpos da classe IgA reflete a sua origem das células imunes presentes na parede do tubo digestivo, ok? A gente até tem esses mesmos autoanticorpos com outras classes de imunoglobulina. Você tem da classe IgM, da classe IgG, mas predominantemente o marcador de importância clínica é a imunoglobulina A, anti-TGT, anti-endomísio e anti-gliadina, ok? A agressão autoimune na mucosa do paciente vai atacar essa estrutura aqui. A gente sabe que a mucosa do intestino delgado ela possui vilosidades e criptas. As vilosidades primariamente envolvidas com a absorção de nutrientes, com a digestão e com a absorção de nutrientes, e as criptas que penetram
na profundidade da mucosa são responsáveis pela secreção de água e eletrólitos. Então, quando eu tenho o processo autoimune da doença celíaca acontecendo, eu ataco, né, vilosidades e criptas, gerando este quadro histopatológico aqui de baixo. Nós temos uma atrofia das vilosidades e a hiperplasia das criptas. Repare que a figura aqui de baixo é bastante diferente da figura aqui de cima. Você não tem as vilosidades se projetando no lumen intestinal, então você perde capacidade digestiva e capacidade absortiva, e você tem um aprofundamento, uma hiperproliferação, uma hiperplasia das criptas, o que aumenta a secreção de água e eletrólitos. Qual é o resultado clínico, prático para a vida do doente? Ele passa a ter uma síndrome desabsortiva associada à diarreia, ok? Principalmente esteatorreia. Se o doente, que estava tendo aquele processo causado pela exposição ao glúten, parar de se expor ao glúten, ou seja, se ele mudar a dieta dele completamente, excluindo o glúten, a gente sabe que o processo reverte espontaneamente. Você pode ter uma normalização das alterações histopatológicas após a exclusão do glúten da dieta. Então, isso que é o bacana da doença celíaca. É uma doença autoimune que a gente consegue tratar sem tratamento imunossupressor. Basta fazer uma alteração dietética. Eu vou falar logo mais sobre o tratamento da doença. Como eu falei, a doença celíaca ela tem um caráter eminentemente genético. Existem diversos indícios que comprovam a importância de fatores genéticos nessa condição. É uma doença que hoje em dia sabe-se que tem distribuição mundial. Ela está presente em todas as partes do mundo, mas ela sempre predominou no indivíduo branco de ascendência europeia, de origem europeia. Antigamente achava-se que era uma doença exclusiva dos brancos, mas sabe-se que ela aparece também em negros, em asiáticos, em hispânicos, ok? Mas em menor frequência do que no branco europeu. Outro indício de uma participação de fatores genéticos é o fato de 10% dos parentes de primeiro grau, dos pais ou dos irmãos de um indivíduo celíaco, também terem a doença, em qualquer uma de suas formas, até mesmo na forma assintomática. E estudando marcadores genéticos desses indivíduos, constatou-se que todos eles têm ou HLA-DQ2 ou HLA-DQ8, marcadores HLA específicos que, quando ausentes, descartam o diagnóstico, ok? Então, para ter doença celíaca, eu tenho que ter HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Se eu estiver investigando um caso cujo diagnóstico ainda não está muito claro, eu posso recorrer à análise genética, e a não identificação de qualquer um desses marcadores do HLA descarta definitivamente o diagnóstico de doença celíaca. Vale dizer que a maioria das pessoas que tem HLA-DQ2 ou HLA-DQ8 não possui doença celíaca, ok? Mas todos os celíacos têm pelo menos um desses marcadores. Então, existe um forte caráter de predisposição genética associado à doença celíaca. A etiologia, na realidade, apesar de todos esses conhecimentos do mecanismo fisiopatológico da doença, ela é largamente desconhecida. Ninguém sabe o que leva o indivíduo predisposto, após exposição ao glúten, a desenvolver a doença. Parece que não basta o cara só ser exposto ao glúten. Tem que ter algum fator interveniente que desencadeia o processo. E essa noção ela é corroborada pelo fato da doença poder aparecer em qualquer idade. Okay? Em geral, ela se manifesta na primeira infância, quando o paciente desmama o aleitamento materno, ele começa a ingerir alimentos e começa a ingerir cereais. A maioria dos casos de doença celíaca se manifesta entre os 6 meses de vida e os primeiros 5 anos. Okay? Mas existem relatos bem documentados de início das manifestações da doença celíaca, ou início da doença propriamente dita, na idade adulta e até mesmo no paciente idoso, na 7ª década de vida. E os pacientes que têm doença iniciada a qualquer momento, por motivos desconhecidos, podem ter um curso de exacerbações e remissões espontâneas da doença. Então, provavelmente, além do indivíduo ser geneticamente predisposto e ingerir o glúten, existe algum fator que modula essa interação, algum fator ambiental que ainda é desconhecido. Ok? Então, por esse motivo, a gente diz que a etiologia da doença celíaca, ela é parcialmente conhecida, a gente não sabe todos os fatores envolvidos, beleza? Como é que é o quadro clínico de doença celíaca? Muitos também já ouviram falar nisso aqui.
a doença celíaca é uma doença iceberg, né? Eu botei essa foto para exemplificar bem que a forma clássica da doença, né, aquela que cursa com uma síndrome desabsortiva clássica, ela representa a pontinha do iceberg, né, a pontinha que está acima do horizonte clínico. A maioria dos celíacos possui a forma atípica ou a forma assintomática da doença, que é a forma que está escondida do horizonte clínico, né? À primeira vista, a gente não identifica que o paciente é um celíaco, ok? Esses pacientes com a forma clássica representam a minoria dos casos. A maioria está aqui embaixo da nossa visão imediata. Como é que é a forma clássica da doença celíaca? Como eu falei, o paciente tem queixas gastrointestinais proeminentes, né? Queixas que configuram um quadro de síndrome desabsortiva clássica. Ele vai ter a diarreia, ele vai ter a esteatorreia, ele vai ter distensão abdominal e ele vai ter um quadro de desnutrição importante, com perda ponderal significativa e carência de múltiplos nutrientes. Okay? Esses pacientes são aqueles que fazem a clássica crise celíaca, raríssima nos dias de hoje, né? Geralmente crianças celíacas são as vítimas da crise celíaca. Um quadro que aparece nos primeiros 2 anos de vida, né, que é desencadeado por um processo infeccioso grave qualquer, complicando esse processo, e se manifesta como uma exacerbação da diarreia que o paciente já tem crônica, né? Então ele faz uma agudização da diarreia crônica, evoluindo com desidratação hipotônica grave. Ele tem distúrbios hidroeletrolíticos, como a hipocalemia, que complicam com o ilho paralítico, né? E por causa da hipotetania e das deficiências vitamínicas, incluindo a deficiência de vitamina K, uma vitamina lipossolúvel, o paciente faz tetania, né? Faz hemorragias, ok? Ele fica com INR alargado sem ter disfunção hepática, né? A tetania também pode ser explicada pela deficiência de vitamina D, que favorece a hipocalcemia. Então, a forma clássica da doença representa a minoria dos casos, né? E classicamente, a gente tem uma entidade chamada crise celíaca, que é típica de crianças e hoje em dia é muito pouco vista. Já na forma atípica da doença, nós temos um paciente sem queixas gastrointestinais, ok? Mas ele não é um indivíduo assintomático. Ele tem queixas relacionadas à deficiência de um ou mais nutrientes. Esse paciente tem má absorção intestinal, mas é um quadro de má absorção intestinal relativamente limitado, né? Não é aquele quadro clássico de diarreia com esteatorreia. O paciente apenas não absorve um ou mais nutrientes específicos. Então, a gente pode ter, por exemplo, quadros de anemia ferropriva ou anemia megaloblástica por deficiência de folato, em que o paciente é refratário à reposição oral desses elementos. Uma anemia ferropriva com refratariedade à reposição oral de ferro, uma anemia megaloblástica por deficiência de folato, com refratariedade à reposição oral de folato. O paciente tem má absorção desses nutrientes, não adianta dar pela boca. Ele tem quadro de osteopatia metabólica, né? No adulto a osteomalácia, na criança o raquitismo, porque ele tem má absorção de cálcio, ele tem má absorção de vitaminas lipossolúveis e hipovitaminose D. É o paciente criança, que não cresce direito, não tem um ganho pondero-estatural adequado, né? Tem baixa estatura, porque ele não absorve proteínas de forma adequada. Okay? O paciente tem infertilidade, abortamentos recorrentes, né? Pelas carências nutricionais que impedem uma adequada espermatogênese, uma adequada ovogênese, ok? E múltiplos distúrbios neuropsiquiátricos associados à deficiência de minerais ou à deficiência de vitaminas. Então, a forma típica da doença celíaca, ela representa um quadro com espectro de manifestações clínicas muito amplo, ok? Que deve sempre ser lembrada por causa disso, né? Diante de pacientes com essa miríade de manifestações clínicas diferentes, a gente deve sempre considerar no diagnóstico diferencial a possibilidade de má absorção nutricional limitada relacionada à forma atípica da doença celíaca, né? O paciente não precisa ter queixas gastrointestinais clássicas de má absorção para a gente pensar nessa doença. E por fim, o paciente pode ser absolutamente assintomático, né? Ele não tem queixas gastrointestinais e também não tem manifestações atípicas da doença, ok? Esse paciente ele tem apenas uma sorologia ou a biópsia positiva, né, com as alterações refletindo aí a imunopatogênese da doença celíaca. Em geral, a gente identifica celíacos assintomáticos avaliando parentes de primeiro grau do paciente acometido, né, lembrando que 10%
desses indivíduos vão ter um diagnóstico de doença celíaca, tipicamente na sua forma assintomática. Okay? Então, o espectro de manifestações clínicas dessa doença iceberg é extremamente amplo, né, tendo aí essas três principais formas, né, bastante abrangentes de apresentação. A doença celíaca também pode cursar com certas manifestações extraintestinais, né, isso também é um ponto muito interessante, que pode nos levar ao diagnóstico de doença celíaca. E a gente pode melhorar essas manifestações extraintestinais fazendo o tratamento da doença intestinal, né, o tratamento da doença celíaca. A manifestação intestinal mais clássica é a dermatite herpetiforme, né, um quadro que também é conhecido como doença celíaca da pele. A dermatite herpetiforme é caracterizada por um rache pápulo-vesicular pruriginoso, né, lembrando aí o herpes zoster, né, com distribuição extensa na pele. O paciente geralmente, né, ele tem um quadro gastrointestinal leve ou mesmo ausente, ele pode ser assintomático do ponto de vista intestinal ou ter discretas alterações que podem passar despercebidas, ok? Quando a gente faz biópsia endoscópica nesses doentes, a gente encontra mudanças estruturais discretas na mucosa do delgado e a dermatite herpetiforme pode responder à dapsona. Né? Eu falei que o tratamento dessas manifestações extraintestinais consiste no tratamento da doença de base, que é a doença celíaca, né, exclusão do glúten da dieta, mas para ajudar o paciente a melhorar mais rápido, a gente pode usar dapsona, um imunomodulador, para limpar essas alterações cutâneas da dermatite herpetiforme. Okay? Existem outras manifestações extraintestinais, como diabetes mellitus tipo 1, provou ter associação estatística com doença celíaca, a deficiência primária de IgA, né, também é uma entidade relativamente comum que está associada à doença celíaca, né, uma forma de imunodeficiência da mucosa que aumenta a exposição das células imunes, do braço celular da imunidade, aos antígenos ingeridos, ok? Algumas doenças genéticas, como síndrome de Down e Turner, né, também têm associação forte com doença celíaca, e a tiroidite autoimune de Hashimoto também parece estar associada à doença celíaca, ok? Na verdade, a manifestação extraintestinal mais preocupante, né, aquela mais grave de todas associada à doença celíaca, é o risco aumentado de câncer. Já está demonstrado que portadores dessa doença fazem mais neoplasia do que a população geral. De um modo geral, eles fazem linfomas, né, mas pode também ter alguns outros tumores extraintestinais até. A gente pode ter carcinoma de faringe, né, e tumores do tubo digestivo, como carcinomas de esôfago e carcinomas de delgado. Okay? O mais preocupante de todos, como eu falei, é o linfoma, né, que pode ser intestinal ou até mesmo extraintestinal. De um modo geral, o paciente faz linfoma intestinal e a gente suspeita dessa condição quando o doente não responde à restrição de glúten na dieta. Né, seja um doente que tem doença celíaca há muito tempo e inicia o tratamento tardiamente, né, sem resposta adequada à restrição de glúten, ou seja um doente que vinha numa dieta restrita em glúten, mas de repente para de responder, volta a ter as manifestações da doença. Essa é a grande pista diagnóstica para a gente pensar em linfoma complicando uma doença celíaca. Vale dizer que o linfoma é uma manifestação tardia da doença, aparecendo anos ou décadas depois, após uma atividade contínua de doença celíaca. Ok? Como é que é feito o diagnóstico de doença celíaca, gente? O padrão ouro para confirmação dessa doença é a biópsia de delgado. Okay? Principalmente a biópsia das porções mais distais do delgado que o endoscópio consegue atingir. Né? A partir da segunda porção do duodeno é que a gente coleta a biópsia. O recomendável é ter pelo menos 4 fragmentos obtidos na segunda ou preferencialmente na terceira porção do duodeno. Okay? A biópsia mostra aquelas alterações que eu já comentei lá no início, a atrofia de vilosidades e a hiperplasia de criptas. Né? Além, é claro, de um infiltrado de linfócitos de mononucleares, né, que são linfócitos T, no epitélio e na submucosa da parede do tubo digestivo.
Quando o paciente tem sintomas clássicos da doença, né, o recomendável é que, além da biópsia, ele faça também a sorologia. Né, a positividade desses dois marcadores corrobora fortemente a hipótese de doença celíaca. Okay? Então, se eu tenho um paciente com síndrome desabsortiva clássica, eu posso partir direto para a solicitação de sorologia e fazer a biópsia ao mesmo tempo, né, para ter essas duas informações se fortalecendo e corroborando o diagnóstico. Quando o paciente não tem sintomas clássicos, ele tem um quadro de doença celíaca atípica ou é assintomático, a gente faz primeiramente a sorologia apenas. Né? E nos pacientes com sorologia positiva é que a gente indica a biópsia para complementar a caracterização. Okay? Então, o diagnóstico de doença celíaca necessariamente requer a realização de biópsia. Sem isso, a gente não pode afirmar com certeza que o paciente tem doença celíaca. E os autores atuais também recomendam que você tenha o dado sorológico condizente com esse diagnóstico. Né? No sintoma clássico, a gente parte direto para os dois. Nos sintomas não clássicos, a gente faz primeiro a sorologia, justificando a biópsia somente naqueles com sorologia positiva. Com relação à sorologia, né, vale dizer que dos 3 autoanticorpos que a gente falou, o antigliadina ele já foi descartado. Né? A literatura demonstrou, o antigliadina foi o primeiro autoanticorpo da doença celíaca a ser descrito, e a literatura demonstrou uma relativa baixa sensibilidade, baixa especificidade para esse marcador. Okay? Então ele não é mais considerado útil em termos de diagnóstico de doença celíaca na prática. Os livros norte-americanos falam do antiendomísio. Né? Eles colocam o antiendomísio como um autoanticorpo de escolha para a gente utilizar no paciente celíaco. Mas existe uma portaria do Ministério da Saúde brasileiro, né, que definiu um protocolo clínico e terapêutico para a doença celíaca, onde se recomenda a não utilização do antiendomísio, né, e sim a do antitransglutaminase tecidual. O antitransglutaminase tecidual foi o último autoanticorpo a ser descrito. E, na realidade, o antígeno principal contra o qual o antiendomísio se dirige é a transglutaminase tecidual. Então, o refinamento dessa metodologia gerou o exame que identifica o antitransglutaminase, né, que é muito mais específico e sensível do que o antiendomísio. Okay? Além do que, gente, o antiendomísio utiliza a imunofluorescência indireta, um método mais caro e mais trabalhoso de fazer, né, além de ser menos disponível nos laboratórios aí afora. Okay? O antitransglutaminase tecidual é feito pelo método ELISA, um método simples, barato, né, que todo lugar tem. Então, aqui no Brasil, recomenda-se que o autoanticorpo a ser utilizado no diagnóstico de doença celíaca seja o antitransglutaminase tecidual. Ele é mais barato, é feito pelo ELISA e, além de tudo, é mais sensível e mais específico que os outros dois. Ok? Vale lembrar que a gente está falando aqui do antitransglutaminase tecidual IgA. Né? Então, uma recomendação importante é que toda vez que eu dosar o antitransglutaminase tecidual IgA, eu faça junto, né, a dosagem de IgA total. Porque a gente viu que uma das doenças associadas à doença celíaca é justamente a deficiência de IgA. Né? O paciente pode ter deficiência de IgA e, portanto, não apresentar o IgA anti-TGT. Nessa situação, se a gente suspeita de doença celíaca, né, e vem um anti-TGT IgA negativo, a demonstração de que ele tem deficiência de IgA, né, me mostra que isso é um falso negativo. Okay? Eu peço outras classes de imunoglobulina anti-TGT. Eu peço o IgG, o IgM, okay? Para ter o dado sorológico. E mesmo assim, a gente viu, indicamos a biópsia nesses doentes para corroborar a hipótese diagnóstica. As alterações de biópsia, né, a gente já falou, mas vale dizer também que existe uma classificação específica, uma classificação evolutiva da biópsia do paciente celíaco, que reflete a intensidade do processo autoimune na mucosa, né, e reflete a evolução temporal das alterações mucosas. É a classificação de Marsh. Você não precisa decorar essa classificação, eu botei aqui mais como para um efeito didático, um efeito de curiosidade. Né, a classificação de Marsh coloca 4 estágios evolutivos da agressão à mucosa. No estágio 1, nós temos a infiltração por linfócitos no epitélio, ok? E essa é a única alteração identificada.
No estágio 2, você começa a ter um alargamento, né, o aumento das criptas, a penetração mais profunda das criptas na mucosa. No estágio 3, que é o estágio típico da doença celíaca, né, onde a gente tem atrofia de vilosidades, é o estágio que geralmente o diagnóstico é feito nos pacientes sintomáticos, né, e no estágio 4, que é o paciente que tem doença há muito tempo, ok? Décadas de doença celíaca não reconhecida e não tratada, a gente pode ter uma atrofia total da mucosa, incluindo vilosidades e criptas. No estágio 3, que representa a maioria dos pacientes, nós não temos uma atrofia da mucosa propriamente dita. Nós temos uma atrofia das vilosidades e uma hiperplasia das criptas. A mucosa ela pode ter uma espessura normal ou até um pouco aumentada por causa disso, ok? O que caracteriza esse estágio é a perda das vilosidades, né, dos elementos digestivos e absortivos da mucosa. No estágio avançado, o paciente tem destruição total da mucosa, né, tem anos de doença e as criptas também acabam sendo destruídas, ok? O conceito mais importante que a gente tem que ter aqui a respeito do diagnóstico de doença celíaca, né, é que não basta a gente ter só a demonstração sorológica e a demonstração histológica da doença, porque nenhuma dessas alterações é patognomônica de doença celíaca. Para a gente ter certeza que o paciente tem a doença, né, o que efetivamente, ao fim e ao cabo, confirma o diagnóstico de doença celíaca, é a melhora clínica sorológica e histopatológica em resposta ao tratamento, ok? Eu tenho paciente com sintomas de doença celíaca, seja na forma clássica ou na forma atípica. Eu tenho paciente com um indício sorológico, que a gente viu, a escolha é o IgA antitransglutaminase, e eu tenho aquelas alterações histopatológicas, características de doença celíaca, né? Eu tenho lá a atrofia de vilosidade e hiperplasia das criptas. Na realidade, isso corrobora fortemente o diagnóstico, mas não confirma, em definitivo, que o quadro é de doença celíaca. O que vai confirmar isso para a gente é a melhora de todas essas alterações em resposta ao tratamento, ok? Então, muitos autores recomendam a repetição dos exames após uma prova terapêutica, né? Em geral, de 6 a 12 semanas de tratamento, você pode reabordar o paciente, né, solicitando novamente a sorologia, realizando novamente a biópsia endoscópica, para verificar se houve melhora daquelas alterações. Isto sim é patognomônico de doença celíaca, ok? Antigamente, alguns autores preconizavam ainda uma terceira reavaliação, né, com uma nova provocação expondo o doente ao glúten mais uma vez. Então, antigamente, você pegava o paciente com suspeita do quadro, fazia sorologia e biópsia, ok? Tinha alterações sugestivas. Fazia o teste terapêutico e reavaliava. Isso, se você demonstrasse que houve melhora, né, você ainda não confirmava o diagnóstico. Era preciso expor o doente ao glúten mais uma vez e repetir pela terceira vez a sorologia e a biópsia. Hoje em dia isso caiu por terra, né? Hoje em dia a gente para no segundo passo dessa avaliação. Eu faço sorologia e biópsia no paciente com suspeita, né? Faço a prova terapêutica e reavalio somente uma segunda vez. A sorologia tem que melhorar, os títulos de antitransglutaminase IgA têm que cair, ok? Eles têm correlação com a atividade da doença. E a histopatologia na mucosa do intestino delgado tem que apresentar regeneração das vilosidades e diminuição da hiperplasia das criptas. Isso, hoje em dia, é considerado suficiente para confirmar, em definitivo, o diagnóstico de doença celíaca, ok? O tratamento da doença celíaca, a gente já cansou de falar, né, é a dieta sem glúten, de preferência com orientação de um profissional nutricionista, né? Por incrível que pareça, muitos alimentos que a gente consome no dia a dia contêm glúten, né? Quem não tem doença celíaca não tem o hábito de ler o rótulo dos produtos, né? Mas sempre está escrito lá se o produto contém ou não glúten. E a maioria das coisas gostosas que a gente come contém glúten, né? Então, na realidade, apesar de ser um tratamento simples, né, em teoria, na prática ele pode ser muito difícil de ser feito por algumas pessoas, né, por conta da limitação alimentar, da limitação de cardápio que o paciente vai ter que respeitar, ok? O tratamento imunossupressor, ele consegue controlar a doença, né? Esse é um dado que muita gente não sabe.
Alguns estudos mostraram que o uso de corticoide em dose imunossupressora melhora as alterações da doença celíaca, mesmo que o paciente continue comendo alimentos com glúten, né? Mas não se recomenda tratamento imunossupressor nessa doença, né? No longo prazo, a custo-efetividade do tratamento imunossupressor é desfavorável, né? Não só pelo custo dos medicamentos, mas pelo custo dos efeitos colaterais que o paciente vai experimentar, né? Para que eu vou expor o indivíduo ao tratamento imunossupressor se basta ele deixar de comer algumas coisas, né? Por mais difícil que seja seguir a dieta para celíaco, né, cada vez mais a gente tem produtos, tem alimentos processados, industrializados, que visam substituir, né, os alimentos que contêm glúten, né, de modo a melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, o que a literatura é unânime em recomendar é que o paciente não faça tratamento imunossupressor para a doença celíaca, que ele siga à risca as orientações para ter uma dieta absolutamente isenta de glúten. Beleza? É isso que a gente precisa saber sobre doença celíaca.